tutorial atualizado Volumetric Price 2023 no Profit Chart Pro, mas serve para qualquer plataforma. Então se você utiliza Trid, Cedro, qual mais que tem? Então se você utiliza Trid, Cedro ou qualquer outra plataforma do mercado financeiro, vai servir da mesma maneira. Afinal, a ferramenta é a mesma, só muda qual é a plataforma que você está utilizando. Ou seja, a roda não deixa de ser redonda independente da marca do seu carro. Vamos lá para minha tela. Bom pessoal, Volumetric Price, o que é o Volumetric Price? Essas três ferramentas que eu tenho na minha tela. E você deve estar pensando, por que o Uriel tem 3 Volumetric Price? Porque é uma ferramenta muito importante. Então que bom que você está nesse tutorial para aprender como ela funciona. Caso você não saiba como colocar um Volumetric Price na sua tela, você vai vir aqui em Ferramentas e vai escolher aqui Volumetric Price. E aí ele já vai vir aqui bonitão, um novo Volumetric Price. Vou colocar na tela cheia para você ver em detalhes. No caso aqui eu estou no Volumetric Price no dólar, mas a gente pode trocar para qualquer ativo. Por exemplo, vamos colocar BPAC 11, ok? Que é a ação do Banco Pactual. Dou Enter aqui e ele vai mostrar. No Volumetric Price a gente tem 3 informações principais, são 3 colunas. Preço, aonde a gente tem essa coluna cinza aqui, com todas as cotações que foram feitas no período que você escolher. No meu caso é o dia de hoje, mas poderia ser 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos, enfim. Vai mostrar todos os preços negociados naquele período. Volume, aonde está indicado aqui qual que foi o volume negociado naquele nível de preço. E aqui a última coluna é um gráfico de barras, onde a cor verde significa a quantidade de agressão compradora e a cor vermelha a quantidade de agressão vendedora. E aí você pode ficar muito confuso agora se você não é alguém do tape reading, alguém que entende sobre ordens, sobre fluxo de ordens. Agressão. O que é agressão? Agressão é quando alguém toma a atitude de fechar um negócio. Então no mercado financeiro a gente tem 2 lados, certo? O cara que fala assim: olha, eu quero vender 10 ações da Petrobras a R$10. Você pode colocar a sua ordem. Você é uma pessoa que colocou uma ordem passiva. Agora, se você olha e fala assim: eu quero comprar a Petrobras agora, e você envia uma ordem de compra, essa foi uma ordem a mercado, uma ordem agressora. Então, quando a gente fala de ordens a mercado, a gente está falando de ordens de agressão. Tudo bem? Então é isso que a gente está medindo aqui no Volumetric Price. Quem tomou atitude? O lado comprador ou o lado vendedor? E qual foi a quantidade disso? Então se a gente olha aqui em cima, por exemplo, no 20,35, no preço de 20,35 dessa ação, BPAC 11, a gente vê que a barra vendedora é muito maior do que a barra compradora. Isso significa que o preço subiu e aí teve muita gente vendendo. É óbvio que para todo vendedor existe um comprador, então existiam pessoas posicionadas falando: olha, eu compro a R$20,35. E aí o vendedor fala assim: eu quero, eu quero, eu quero. E aqui vai aumentando a barra vermelha a cada eu quero desse que aparece. E qual que é a principal função do Volumetric Price? Agora que você já entende tudo que está sendo explicado aqui por ele. Se a gente traduzir no sentido literal da palavra Volumetric Price, do inglês, fica volume por preço. Então a intenção principal de você ter o Volumetric Price é você saber qual foi a negociação de volume por faixa de preço. Afinal, você pode saber, o volume do dia foi X milhões, X bilhões. Tá, mas qual é a diferença que isso faz para você? Não muita. Como day trader, você precisa saber quais são as maiores faixas de volume do preço. Por quê? Porque aonde tem mais volume, tem maior liquidez, maior chance do preço brigar, maior chance de ter movimentação e maior chance do preço ficar naquela região, ok? Então, guarde essa frase, é uma dica que normalmente eu passo lá no treinamento, mas você vai ter ela aqui de graça por estar assistindo esse vídeo, que é: o preço tende a ficar nas faixas de maior volume. Então, se a gente olhar aqui nesse Volumetric Price, eu consigo claramente ver que a faixa de maior volume é entre o 20 e 22 e aqui no fundo entre o 19 e 88. Então, considerando o dia de hoje, eu sei que essa é a região que o preço tende a ficar. Eu vou mudar aqui para o mini índice futuro.
e aí a gente vai ver outras regiões. Agora a gente vê que o mini índice está numa faixa de pouco volume, mas a maior região de briga no mini índice, onde teve o maior volume, foi aqui entre os 107.360, e aí eu colocaria até diminuir aqui drasticamente, que seria os 106.900. E aí, só de curiosidade, eu vou abrir um gráfico do mini índice para a gente ver isso que eu estou falando. Então, o input aqui, vou colocar no layout limpo, sem gráficos, vou colocar num gráfico temporal de 10 minutos, vou selecionar aqui embaixo o dia de hoje e vou mandar ele colocar um gráfico de volume. Olha só, agora eu tenho um volume at price impresso no meu gráfico. Como que eu faço isso? Você seleciona a área que você quer com o botão direito e escolhe ali Volume Profile. Então a gente vê claramente aqui que a faixa onde tem o maior volume, que é aqui onde eu tinha mostrado para vocês, do 107.400 até aqui os 106.700, foi aonde o preço ficou brigando a maior parte do dia. E você pode utilizar isso daqui como suporte e resistência, essas faixas de maior volume. E aí você vai ter uma base de aonde é o topo e o fundo do caixote. Certo? É assim que você começa a entender o conceito de caixote, de lateralização, para você poder ganhar dinheiro na consolidação, sabendo aí quais são as máximas e mínimas das regiões de volume. Pô, Uriel, então eu posso utilizar o Volume at Price no gráfico também? Sim, claramente. No gráfico ele chama de Volume Profile, tá? Você pode clicar com o botão direito, inserir indicador, e aí você pesquisa aqui Volume Profile. Ok? E aí você insere isso no seu gráfico e você também pode ver dessa forma. Mas eu prefiro ter ali os dados por preço, até porque, como você viu na minha tela principal, eu tenho 3 Volume at Prices, porque eu utilizo um do mês, um diário e um de 5 minutos, aonde eu vou ver qual que é a região que está sendo mais brigada nos últimos 5 minutos e aonde eu posso utilizar para achar movimentos de absorção, que é um setup muito utilizado por mim para fazer as minhas operações day trade. Inclusive, se vocês pedirem, deixarem o like e comentarem, eu vou trazer uma aula de absorção exclusiva aqui no canal, mostrando como eu utilizo no dia a dia para poder achar oportunidades para fazer trades rápidos e com uma alta assertividade. Não existe setup perfeito, não existe setup milagroso, mas existem operações, setups com alta assertividade, e esse de absorção é um deles que eu utilizo há muitos anos e com certeza vou continuar utilizando, porque o conceito da absorção nunca vai mudar e é baseado totalmente em volume. Apenas com o Volume at Price eu consigo fazer o setup de absorção. Algumas personalizações que você pode fazer no seu Volume at Price é escolher aqui se você quer que ele autocentralize. Eu particularmente deixo para ele autocentralizar a cada 10 segundos. E aí você pode vir em propriedades aqui também, trocar a cor, escolher a fonte, esse tipo de coisa. Outras informações que você pode escolher para aparecer no seu Volume at Price é, ao invés da quantidade de contratos ali operados, você pode escolher o número de negócios ou o volume financeiro. Mas, cara, sinceramente, é muito melhor e mais fácil de você enxergar por volume e quantidade. O volume financeiro vai se tratar da quantidade de contratos pelo valor financeiro de cada contrato. Você fazer essa conta e ter uma noção se isso é alto ou baixo é muito mais difícil do que você só falar, foram 5.000 contratos, foram 10.000 contratos. É muito melhor. Então, utilize sempre no volume e quantidade, e aqui você utiliza o tipo de pintura por agressores. Assim você vai escolher a sua cor para o agressor. Eu posso escolher aqui no caso, por exemplo, que o agressor vendedor vai ser rosa, e o agressor vendedor vai ser amarelo. E aí eu vou trocar aqui, agora eu sei que o rosa é vendedor e o comprador é amarelo. Você escolhe, você personaliza o seu Volume at Price do jeito que você quiser. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever, porque esse canal tem mais de 250 vídeos dando dicas aí, instruções para você que quer começar a operar day trade. Muito obrigado por ter assistido e eu vejo você no próximo.